Vamos hoje entrar para o mundo de Oz, mas bem antes de Dorothy cair naquele local mágico com o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão Covarde. Vamos conhecer como Glinda e a Bruxa Má se conheceram, mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Wicked chegou aos cinemas lá pelo final de 2024 e vai nos levar a acompanhar a história de Glinda e a Bruxa Má antes do surgimento de Dorothy e todo o acontecimento que teve lá. Mas antes de começarmos essa história, nós começamos, na verdade, o filme com o momento em que a Bruxa Má do Oeste foi derrotada. Então a gente acompanha aquela questão da festa de todos os moradores do mundo de Oz, feliz por finalmente a Bruxa Má ter sido destruída, não existir mais um mal lá, porque tanto a Bruxa Má do Oeste quanto a do Leste não estavam mais lá, porque haviam sido derrotadas pela Dorothy, e o pessoal fazendo toda a festa e tudo, até um dos moradores perguntar para a Glinda se era verdade que ela já havia sido melhor amiga da Bruxa Má. E ela diz que sim, que isso foi há muitos anos atrás. Gente, Wicked é baseado no musical de Hollywood, então é uma peça de musical. Então já o filme você já entende que é literalmente um musical. É uma história antiga que fizeram então finalmente um filme. A gente vai acompanhar realmente essa história que foi criada em cima do mundo do mágico de Oz, mas bem antes de todo o surgimento, de toda a questão da Dorothy cair lá. Nós começamos a acompanhar o filme a partir dessa parte que são felizes, como eu disse, da Bruxa Má ter sido derrotada. Então a Glinda começa a voltar no tempo, a contar sobre essa história que existiu entre ela e a Bruxa Má. Nós começamos a conhecer um pouco mais sobre ela, que ela nasceu de uma família nobre e tudo, porém acabou nascendo diferente. Ela nasceu verde e desde pequena ela havia nascido com um grande poder. E por ter nascido verde e com um grande poder, todos temiam ela. Diziam que ela era uma aberração, que ela era um monstro, uma coisa perigosa, e nunca tinha ninguém próximo a ela. Até a própria Bruxa Má, né, que o nome dela é Elphaba, ela conta que na verdade foi criada mais pela babá dela do que pelo pai e pela mãe, justamente por eles temerem sempre o fato desse grande poder dela e ela ser verde. Aí depois a gente vai finalmente para o ponto em que as duas se conhecem, que é a faculdade. A Glinda, na verdade, nós começamos a aprender e acompanhar que ela não era exatamente aquele ser maravilhoso e bondoso que nós vemos no filme do Mágico de Oz. Quem era bondosa, maravilhosa, era a Bruxa Má, que era a Elf. Só que ela nunca foi realmente de se aproximar dos outros. As duas se conhecem justamente quando a irmã mais nova da Elf entra para a faculdade e o pai, preocupado com ela, pede para que a Elf fique de olho até a questão da cerimônia, tudo para até a irmã finalmente se alojar. Só que acaba acontecendo vamos dizer assim, desastre na faculdade e a Elf libera um grande poder. Então a professora, que é uma das professoras maiores da faculdade, se interessa por ela e fala que ela deve ser uma aluna de lá. A nossa história vai começar a girar em torno disso tudo. A nossa protagonista na história, gente, não é a Glinda, e sim a Elphaba, que é poderosa, que é diferente e que é bem mais amorosa do que a própria Glinda. Na verdade, a Glinda antigamente não se chamava Glinda, e sim Galinda. Só que um professor não conseguia falar o nome dela e sempre a chamava de Glinda. E depois ela começa a se chamar assim. A nossa história vai girar em torno disso, tá? Porém, é interessante porque, assim, nessa história a gente
gente tem uma ideia do surgimento do Oz, como foi o caso daquele outro filme da Disney, que é o Fabuloso, Magnífico, sei lá, não lembro mesmo muito bem o nome, de Oz, que ele cai no mundo de Oz e as pessoas acham que ele é um grande mago, que ele é poderoso porque ele veio do céu, e é justamente como o Wicked fala, ele surgiu de lá, mas quando o Oz surgiu lá, o mundo de Oz era um caos, era perdido, e foi ele quem trouxe toda a salvação. Então, assim, na história do Wicked, não existe uma pessoa que realmente conheça o Mágico de Oz, que liga com essa questão do filme que é o da Dorothy. Ninguém tinha uma ideia muito clara de como era o Oz, e ali também dizia isso. Porém, no começo, nós entendemos que todos sabiam que ele era um grande mago, poderosíssimo, mas no final, isso não é um spoiler, gente, porque quem assistiu o Mágico de Oz sabe que Oz nunca foi um mago, e sim um grande mentiroso, porém era um grande inventor. Então, o que transformava ele em ser um grande mago era o fato dele ser uma pessoa muito boa com invenções. Então, todos no mundo de Oz queriam ter essa possibilidade de conhecer o fabuloso, o magnífico Mágico de Oz. E a Elf não era diferente, ela tinha esse sonho de poder conhecer ele, ter a possibilidade de ele transformá-la em uma pessoa normal, porque para ela ser verde não era normal. Então, assim, a gente acompanha essa questão. Como eu disse, o personagem, o foco da nossa história, a Bruxa Má. Eu comentei com minha mãe que virou moda, literalmente, fazer esse tipo de coisa, gente. Criando uma história de por que o vilão se transformou um vilão antes. E tá se tornando um tanto monótona demais isso, gente, sabe? Ai, coitadinho, ele era desse jeito e blá, blá, blá. E não é diferente com Wicked. Não que o filme seja ruim, gente. O filme é interessante, é bacana, tem muita música, então porque é um musical, então literalmente, se você é fã de musical, você vai adorar. Mas, novamente, tenho que comentar, eu já disse outras vezes, gente, de filmes que fazem antes de um filme que já existia antes, como é o caso do Wonka, não existe uma ligação. Quando nós conhecemos as duas, desculpa, isso vai ser um spoiler, mas assim, nós entendemos que a própria Glinda não tem literalmente poder nenhum. É o que dá a entender no filme. Que ela era literalmente um ser supérfluo que não se preocupava com ninguém. Entende? Natalie, mas vai ter segunda parte, talvez a segunda parte dê uma explicação. Sim, vai ter uma segunda parte. Essa é outra questão. Ter uma segunda parte, gente, porque assim, você fica se perguntando o que vão fazer realmente, porque o filme não dá muita explicação de várias coisas e, sinceramente, alguns pontos ainda são questionáveis, porque, como eu disse, acho que o principal deles é o Mágico de Oz. Porque assim, nós entendemos o filme da Dorothy de 1939, que eu acho que é esse o ano, posso estar falando errado, tá? Que ninguém conhecia Oz, tá, gente? Literalmente, ninguém tinha uma ideia de como Oz era. O filme que era da Disney também dá uma ideia disso, mas depois, na verdade, era pra dar essa ideia, mas a gente entende que todo mundo sabia como era Oz. E nesse filme, nós também temos isso, porém, no final, a gente entende que algumas pessoas sabiam quem era Oz. Então já fica aquela questão de que não está ligando com o fato do que é o filme da Dorothy. O segundo ponto, o próprio personagem da Glinda. Como vai ter uma segunda parte, eu vou deixar esse um pouco raso, porque nós entendemos, como eu disse, quem assistiu o Mágico de Oz, o original, o primeiro, sabe que a Glinda sempre foi uma pessoa amorosa, atenciosa, tinha poderes, e nesse filme não dá isso. Literalmente transformaram o personagem dela extremamente fútil, uma menina mimadinha que com um estalar de dedos, vamos assim dizer, conseguia tudo o que queria, mas a Elf, ou no caso a Elfaba, era a única que não se curvava diante dela. Então assim, tem essa questão. Mas esse eu vou deixar um pouco passar, porque não deu, a gente tem uma segunda parte. Então talvez dê uma explicação melhor. O terceiro ponto desse filme, o próprio personagem da Elfaba. Não deu explicação nenhuma do personagem dela. Natalie,
mas você não disse que é focado nela? Sim, mas basicamente a gente não tem explicação nenhuma sobre o personagem. Nós não sabemos por que ela nasceu verde, nós não sabemos por que ela nasceu tão poderosa, e tem mais um ponto: nós não sabemos quem é o pai dela. Desculpa, é um outro spoiler, gente. Então ficou realmente muito vago esse filme. Faltaram coisas que, sinceramente, eu espero que dê uma ligação muito grande, o segundo, pra se ligar à história da Dorothy, do que não deixar explicação nenhuma. O que é bem possível que aconteça, que vai ter pontas ainda soltas. E tem mais um ponto ainda, gente. O sapatinho vermelho, né? O sapatinho cor de rubi, que eu acho que era esse o nome que usavam. Tecnicamente, nós entendemos que ele existe no filme, mas ele não é rubi, ele é de outra cor. Então, existem muitas coisas que, no meu ponto de vista, ficou em haver, não ter uma explicação. Mas eu ainda vou dar uma colher de chá, porque tem uma segunda parte que eu espero que dê uma clareza maior no filme. Outro ponto também temos de ter clareza nesse filme é o personagem de um príncipe, que não se sabe se realmente é um príncipe, porque que eu me lembre, no filme do Mágico de Oz não existia nenhum reino perto lá com um príncipe, tá? Então eles botaram esse personagem ali e basicamente a gente não tem explicação nenhuma dele. Mas, mais uma vez, eu acho que vocês vão me xingar aqui embaixo no vídeo. Mais uma vez eu repito: como tem segunda parte, nós temos que dar uma colher de chá. Porque, sinceramente, essa primeira parte do Wicked ficou bacana, ficou legal, tem algumas ideias de ligação daquele filme com a Dorothy, mas ainda faltou muita coisa. Faltou pontas soltas, tem assim muita ponta solta que precisa realmente dar uma explicação melhor. Eu achei interessante o filme. Analisando de 0 a 5, a minha nota vai ser um 4. Tem muita gente que já deu uma nota menor, mas vai ser um 4 porque eu achei bacana, eu gosto de filme de musical, tem uns pontos interessantes, as cores que são trabalhadas são maravilhosas, aquele contraste do verde e do rosa, que é basicamente o filme inteiro isso, verde e rosa, por causa da Glinda e da Elf, mas falha na questão de dar uma ideia já de uma ligação com o filme de 1939 do Mágico de Oz, e com muita explicação, gente. É isso que eu tenho que dizer. Deixou a desejar em algumas partes. Então, assim, gente, se você ainda não assistiu Wicked, dá uma chance e assiste, principalmente se você é fã de musical ou fã da própria obra do Mágico de Oz. É bacana, é legal, como eu disse, mas eu acho que assim, não vai com uma expectativa muito grande, tá? Porque você vai achar questionamentos, principalmente se você é fã dessa primeira obra do Mágico de Oz, você vai achar pontos, furos, pontas soltas que você vai questionar. Mas mesmo assim, ainda vale muito a pena assistir. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Wicked, o que você achou? Você gostou? Esperava mais? Ou também achou pontas soltas que não ligam com o Mágico de Oz? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!